Olá, boa noite. É um prazer receber vocês aqui. Bom, meu nome é Valquíria Fernandes e eu sou palestrante do primeiro Congresso de Osteopatia Científica Online. E eu vou fazer uma palestra para vocês agora sobre dor lombar e constipação intestinal, para mostrar as evidências que nós temos, né? É um assunto que eu venho me interessado muito há algum tempo e meu doutorado foi todo voltado para essa área. E eu vou aproveitar aqui já compartilhar a minha tela com vocês para a gente poder começar essa palestra. Vamos lá, então. Bom, muito bem. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora, principalmente ao Léo, que a gente já se conhece há algum tempo. Muito obrigado, Léo, pelo convite. É um prazer estar aqui participando com vocês e ainda mais por uma causa nobre, né? Que a gente sabe que é um momento delicado, em que a gente precisa participar, que a gente precisa colaborar, que a gente precisa doar. Bom, muito bem. Então, esse é o tema da minha palestra: dor lombar e constipação intestinal. Que evidências que nós já temos sobre isso? Bom, eu acho que diante disso vale sempre uma reflexão, né? Quando a gente pensa em osteopatia, a osteopatia ela é uma filosofia. E quando a gente estrutura um curso de osteopatia, a gente estrutura ele de uma forma didática em que nós separamos estrutural, visceral e craniana. E se a gente for pensar, esse tema que eu escolhi é a parte de osteopatia visceral. Mas será que a osteopatia visceral ela funciona independente de uma osteopatia estrutural, uma craniana? Né? A gente sabe que não, a gente que já é mais antiga a osteopatia, que estuda mais tempo. Mas geralmente as pessoas que estão começando agora, às vezes acham que a gente pode separar isso daí. E não tem como a gente separar uma filosofia. A gente enxerga o paciente como um todo. Mas dentro da parte de metodologia científica, dentro da parte das evidências científicas, muitas vezes a gente acaba dividindo para que a gente possa, de fato, estudar e criar certos protocolos para a gente mostrar dentro de alguns tratamentos. Então, é isso que eu queria colocar para vocês. Bom, quando a gente pensa em dores referidas viscerais, é muito clássico, né? A gente pensar, por exemplo, num coração. Eu acho que qualquer leigo sabe que uma pessoa que está tendo um infarto cardíaco, ele vai sentir dor irradiada para esse membro superior esquerdo, e principalmente pegando região de nervo ulnar, né, o quarto e quinto dedo. Mas existe toda uma explicação anatomofisiológica para que isso de fato aconteça. Então, lá na região medular, lá nos metâmeros, existe uma comunicação dessa informação visceral, dessa aferência visceral, assim como uma eferência somática, podemos dizer assim. Então, nós temos níveis que se comunicam e, através desses níveis, a gente pode ter dores referidas viscerais. Então, dores referidas viscerais, cardíacas, renais, elas são muito conhecidas, mas de alguns outros órgãos acabam não sendo, né? A gente vai falar um pouquinho de intestino. E a gente sabe também que existem, por exemplo, aqui eu coloquei uma foto de um peitoral maior, mostrando que também existe uma comunicação de uma informação, de uma aferência chegando no corno posterior da medula e gerando uma dor referida também através da região, dessa parte somática também, né? Através do sistema musculoesquelético. Então eu posso ter uma aferência cardíaca, eu posso ter uma aferência do peitoral maior e eu posso ter regiões de dores referidas. E é muito importante a gente entender que essas informações elas se comunicam ali dentro. Então, o que eu preciso saber quando eu vou tratar uma víscera, né? De fato, o que eu preciso levar em consideração? Algo muito importante é o que a gente chama de sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele é dividido em duas partes, né? De uma forma muito resumida. Nós temos um sistema nervoso simpático e um sistema nervoso parasimpático. Então, quando a gente pensa em tratamento visceral, eu tenho que lembrar que existe uma informação simpática que vai chegar na minha víscera, que existe uma informação parasimpática que vai chegar na minha víscera. Então, se eu entendo que é importante essa aferência visceral até essa região medular, quando eu penso em tratamento visceral, eu tenho que juntar com essa parte da osteopatia estrutural para começar a pensar também nessas regiões que fornecem essa inervação, né? Então, isso é algo importante para a gente comunicar. Então, aqui um mapa clássico de sistema nervoso autônomo, em que a gente divide algumas considerações anatômicas, né? Que a gente sabe que o sistema nervoso simpático, ele nasce de T1 a L2,
Então, é onde ele nasce, né, ali do cono intermédio lateral da medula. E aí, através disso, ele tem um tronco simpático que está em toda essa região da coluna, mas as informações viscerais mais baixas, abdominais, elas vão para os gânglios pré-vertebrais. E a gente sabe que existe um sistema nervoso parasimpático que possui núcleos a nível de crânio e possui núcleos a nível de sacro. E quando a gente pensa em intestino, a gente tem que considerar essas duas partes. Porque eu tenho que existe uma inervação vagal que vem até metade do meu colo transverso ou até a minha flexura esplênica e faz parte dessa inervação vagal, vai fazer essa inervação a nível de intestino. E existe uma inervação sacral, que vai fazer a inervação dessa parte que faz a expulsão, que pega o cólon descendente, que pega sigmoide, que pega reto. Então, nós temos que relacionar isso daí também. Isso é algo importante para a gente levar em consideração. E o que de fato é uma disfunção visceral, né? O que a gente entende como disfunção visceral? Não é uma patologia necessariamente. Então, disfunção visceral, existe um conceito que nós consideramos as vísceras como se fossem articulações. Se eu penso nela como articulações, elas precisam se mexer, elas precisam ser móveis. Então eu tenho lá o diafragma, que toda vez que eu inspiro, ele desce, e quando ele desce, ele empurra as minhas vísceras para baixo. E eu preciso desse movimento visceral, isso é extremamente importante, as vísceras não podem ser restritas. E quando meu diafragma, quando eu faço a expiração, meu diafragma sobe, minhas vísceras voltam. Então existe um movimento visceral e isso é considerado normal. E eu não ter esse movimento visceral, aí nós consideramos patológico. Então é aí que eu começo a favorecer uma víscera, dela ter uma sobrecarga, dela ter uma alteração fisiológica e futuramente o aparecimento de algumas patologias. E aí, o que é muito importante para a gente é que se eu tenho fixação ou se eu tenho aderência, quando eu penso em cirurgias e algo assim, isso gera uma hipomobilidade visceral e essa hipomobilidade visceral vai causar todo um transtorno nessa região. E aí começam, de fato, a ter alterações funcionais. E aí a gente pensa o que eu tenho de evidência sobre isso então, né? Já que é tão bonito quando a gente fala das teorias, a gente relaciona com anatomia e com fisiologia, e a gente entende que se eu tenho alguma alteração, isso causa uma alteração de função na minha víscera. Mas o que de fato já foi estudado hoje relacionando com essa parte de osteopatia? Então nós temos um artigo que ele foi publicado em 2012, e esse artigo é interessante porque ele relacionou com o limiar de dor. Então, ele pegou indivíduos que eram saudáveis. Então, veja lá o nome do artigo. Efeito imediato de uma manipulação no colo sigmoide para avaliar esse limiar de dor na coluna lombar. Então, ele pegou indivíduos saudáveis, né, indivíduos assintomáticos, eles não tinham dor lombar, e ele foi lá e propôs fazer uma manipulação a nível de colo sigmoide, fazer uma técnica de colo sigmoide. Então, ele pegou um grupinho, fez uma técnica de colo sigmoide, depois ele fez um placebo e ele fez um controle, que ele mostra aqui, colocando o algômetro a nível do primeiro interósseo dorsal. E aí ele avaliou o paravertebral do lado esquerdo a nível de L1, que está relacionado com essa informação simpática. E aí o que ele verificou? Que esses indivíduos, depois de uma manipulação a nível do colo sigmoide, eles aumentavam o limiar de dor. Ou seja, eu precisava colocar mais pressão para gerar uma dor a nível daquela região. Ou seja, houve uma informação neurofisiológica comunicada ali que ficou, na verdade, muito sem entender, né? Houve uma informação que disse, olha, se eu fizer uma técnica de colo sigmoide aqui, eu vou aumentar o meu limiar de dor. Mas esses indivíduos são assintomáticos. E até que ponto isso vai se prorrogar, vai manter, enfim, né, eram poucas pessoas nesse estudo, mas é algo interessante que já começa a despertar uma curiosidade na gente. E aí existe esse outro artigo em que foi feito uma intervenção manual osteopática abdominal ali para avaliar várias coisas, né? Avaliar limiar de dor, avaliar a mobilidade, a postura em mulheres com constipação funcional. Então eles fizeram para avaliar com constipação funcional. É um artigo de 2018. E aí eles também dividiram, né? Pegaram 62 mulheres com constipação funcional e dividiram em dois grupos. Como a gente pode ver aqui na parte de baixo, um grupo foi feito a manobra abdominal ali, nesses pacientes,
E no outro grupo foi feita uma técnica placebo, na parte até mais alta ali, próxima da região final do tórax. E aí, o que eles avaliaram? Uma das coisas que que teve alteração nesse artigo, o que eles viram nessas mulheres? Que houve alteração do limiar de dor também. E eles avaliaram vários níveis da coluna. Eles não avaliaram só T11 e T12. Eles avaliaram vários níveis da coluna. E ao nível de T11 e T12, também houve esse aumento do limiar de dor. Então, é algo que realmente começa a chamar a nossa atenção para essa comunicação neurofisiológica. Nesse estudo, eles também encontraram um aumento na flexão de tronco, que foi um outro relato que eles colocaram no estudo. E aí nós temos esse outro estudo de 2017, que na verdade é um estudo piloto, né, que eles fizeram com mulheres que tinham constipação intestinal dentro da abordagem osteopática. Daí já foi pensando mais no tratamento osteopático mesmo. Então eles incluíram 21 mulheres, já que era um estudo piloto, tinham menos pessoas, de 18 a 70 anos, já tinha uma idade um pouco maior aí, e eles fizeram 4 sessões. Na verdade, era uma sessão semanal, então foram durante um mês, 1 hora por sessão. E aí, o que eles avaliaram? Que essas mulheres, houve um aumento da frequência de defecação e houve uma diminuição na ingestão de medicamentos. Porém, quando se avalia o score da constipação e tudo mais, e questionários que a gente tem, não houve alteração em relação a esse score. Então, são dados interessantes aí para a gente estar pensando. Às vezes a gente pode melhorar uma escala e não necessariamente melhorar outra. Então, é algo para a gente estar avaliando aí também. Então, eles concluíram que a osteopatia ela tem um potencial benéfico para o tratamento da constipação em mulheres, porém, a necessidade de ensaios clínicos randomizados, já que esse era um estudo piloto, né? Um estudo pequeno, com poucas pessoas. Em relação à síndrome do intestino irritável, a gente tem um pouquinho mais de artigos, porém não tanto. Eu digo um pouquinho mais de artigos porque já existe uma revisão sistemática disso. Revisão sistemática é o topo das evidências. Porém, às vezes as pessoas tentam fazer revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, só que o que aconteceu com essa é exatamente isso aí. Tinham 10 artigos e eles conseguiram incluir 5 nessa revisão sistemática. Eles concluíram que a osteopatia ela é benéfica para esses pacientes com síndrome do intestino irritável. Porém, eles colocam uma ressalva que é muito importante ter mais ensaios clínicos randomizados, porque a qualidade metodológica dos artigos não eram tão boas. Então, isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa aprender a fazer pesquisa de qualidade, aprender a delimitar uma metodologia de qualidade, porque muitas pessoas têm uma intenção boa de pesquisar, mas às vezes cometem erros e esses erros no final acabam sendo cruciais aí a nível de resultados. E aí nós temos esse outro artigo que na época que eu fiz o meu doutorado foi algo interessante que me abriu um pouquinho os olhos, porque eu não conhecia esses dados, que ele relaciona pessoas que têm dor na parte anterior do tronco, muitas vezes com disfunções viscerais. Então, esses 2 artigos eles foram publicados em 2014, em revistas diferentes. Por exemplo, esse artigo aqui de baixo, ele coloca a relação de incontinência urinária, de incontinência, de disfunções respiratórias, de alterações gastrointestinais em mulheres com dor lombar. Então, ele começa a relacionar mulheres com dor lombar que têm algum tipo de alteração visceral. Isso é muito interessante, eles começaram a colocar essa relação. E esse outro aqui de cima, ele coloca essa relação das pessoas que têm dor na parte anterior do tronco, o quanto isso pode ser um preditivo para piorar a dor lombar de um paciente. Então, veja que eles colocam pacientes com dor lombar e dor na parte anterior do tronco têm maiores níveis de dor e incapacidades comparado ao paciente que só tem uma dor lombar localizada. Isso é algo muito interessante. E veja esse dado aqui de baixo. Esse artigo ele reuniu 2.974 pessoas com dor lombar. E dessas aí, quase 20% tinham dor na parte anterior do tronco. Então, se a gente for relacionar, quase 20% das pessoas com dor lombar crônica tem disfunção visceral, se eu considerar a disfunção visceral como dor na parte anterior do tronco, que é o que eles colocam ali.
Então é um dado muito interessante para a gente saber usar esse tipo de subgrupo, vamos dizer, para a gente poder pesquisar. Porque não adianta eu querer pesquisar dor lombar de uma forma muito generalizada se eu não conseguir especificar exatamente o tipo de paciente que eu preciso dentro da abordagem que eu estou propondo. Esse outro artigo sobre manipulação vertebral e osteopatia visceral é interessante. Olha o nome do artigo. A resposta visceral a uma manipulação vertebral. Então é um artigo muito interessante que foi publicado numa revista, um jornal de eletromiografia, que ele fala, que ele mostra, na verdade, essa relação neurofisiológica que uma manipulação vertebral causa em relação à parte visceral, que essa comunicação que a gente tanto fala em termos de teoria de osteopatia, né, que tanto é bonito a gente relacionar a inervação de uma víscera com a parte a nível medular ali, e esse artigo fala exatamente isso, o quanto que uma manipulação vertebral realmente manda uma informação de normalização de um estímulo neurofisiológico para essa víscera. Então é um artigo muito interessante para a gente também. E aí, como eu disse, eu realizei a nível do meu doutorado a minha pesquisa sobre dor lombar e manipulação visceral com pacientes que tinham constipação visceral. Então, assim, eu já estudo dor lombar há uns 10 anos. O meu mestrado eu fiz sobre dor lombar crônica também, e eu fiz mais voltado para a parte de manipulação vertebral. E aí, quando chegou no doutorado, eu queria muito estudar essa parte visceral. Eu falei, não, eu vou tentar fazer esse link para eu conseguir fazer uma pesquisa muito legal sobre isso. Então, eu comecei a pesquisar essa parte da constipação funcional, que muitas vezes está muito relacionado com essa dor lombar, e ver como que, de fato, a osteopatia podia estar ajudando esses pacientes. Então, em 2018, eu publiquei esse artigo, que a gente estava, antes da gente fazer a nossa coleta de dados do meu doutorado, que é um artigo que mostrava exatamente o protocolo que eu iria usar no meu doutorado, né? São normas que a gente tem que seguir para a gente ter um critério muito bom metodológico do artigo, é você publicar realmente o teu protocolo para você dizer exatamente o que você vai mudar, porque depois você não muda no meio do caminho o que você quer fazer. Então, olha lá, é o efeito da manipulação osteopática visceral. Durante 6 semanas, eu tratei os indivíduos durante 6 semanas, indivíduos que tinham dor lombar crônica inespecífica, que nós consideramos aí 90% a 95% dos indivíduos têm dor lombar crônica inespecífica, e constipação funcional. Então, eu tinha que juntar esses dois critérios. E aí eu propus um ensaio clínico randomizado para poder estar fazendo isso. Então, dentro desse ensaio clínico randomizado, como eu falei para vocês, eu peguei pessoas com constipação funcional, com dor lombar crônica inespecífica e fiz um tratamento de manipulação visceral osteopática. E o que eu quis avaliar nesses pacientes? Nesses pacientes, eu confesso que eu estava muito voltada ao tratamento da dor lombar. Então, eu fiquei muito voltada a querer avaliar coisas que melhorassem a lombar do paciente e não tanto a relação visceral. Eu queria saber o quanto que eu mexendo na víscera ia melhorar a lombar desses pacientes. Então, eu avaliei a escala numérica verbal da dor lombar desse paciente, da dor lombar desses pacientes, incapacidade através do questionário OSO-S, que a gente tem, que é um questionário validado para a língua portuguesa. Eu fiz a atividade eletromiográfica dos paravertebrais. Então, eu peguei exatamente níveis que estão relacionados à inervação simpática do intestino, peguei T12 e L1, coloquei eletrodos de eletromiografia ali para fazer movimentos e avaliar o quanto que eu mexendo no intestino ia influenciar nessa atividade eletromiográfica lá das costas do paciente. Avaliei a flexibilidade do tronco e também avaliei questionário de crenças e medo. Porque geralmente pacientes que têm dor lombar acabam tendo muito cinesiofobia, acabam tendo algumas crenças e medos. Falei, deixa eu ver se esses pacientes que têm a constipação funcional também vão estar relacionados a isso daí. Muito bem, o objetivo foi a gente verificar o quanto que esse tratamento visceral osteopático durante 6 semanas iriam influenciar nesses indivíduos com constipação funcional e dor lombar crônica inespecífica. Bom, no artigo a gente teve que incluir alguns indivíduos, então a gente incluiu pessoas de 18 a 65 anos. Todos esses critérios já foram trabalhados em artigos anteriores, então sempre tem a referência aí para vocês. Esses indivíduos, eles tinham dor lombar crônica há 3 meses, né? Uma intensidade de dor aí de no mínimo 3 pontos mensurados na escala numérica verbal da dor, e eles tinham constipação funcional de acordo com os critérios do Roma 3.
Então, existe uma tabela que é chamada Roma 3, e dentro dessa tabela eu avaliava os indivíduos e eles tinham que estar exatamente dentro desses critérios para eles serem inseridos como constipação funcional. E aí, existe uma série de coisas que eu tive que excluir indivíduos que não poderiam estar realizando uma manipulação visceral, que já foram submetidos à cirurgia de coluna anteriormente, durante esses últimos 6 meses, patologias sérias de coluna, doenças cardiovasculares, metabólicas, gestantes, bandeiras vermelhas e fases, alguma alteração inflamatória que o paciente tivesse, ele também seria excluído dessa pesquisa. Então, olha lá, a gente conseguiu recrutar 105 indivíduos. Então, 105 indivíduos foram entrevistados. E desses, 29 foram excluídos, não atendiam aos critérios de inclusão, que é aqueles que eu acabei de falar para vocês. E aí, no final, a gente fechou a pesquisa com 76 indivíduos. Então, o total da pesquisa, nós tínhamos 76 indivíduos e nós dividimos em 2 grupos. Existia um grupo de 38 indivíduos em cada um grupo que era o tratamento visceral manipulativo e o outro grupo que era o tratamento placebo. E aí esses indivíduos eles foram avaliados aqui embaixo, ó, a avaliação pós-tratamento que eram 6 semanas. Então, depois de 6 semanas eles foram avaliados e depois eles foram reavaliados através de um follow-up. Então, eles foram tratados durante 6 semanas, parou o tratamento, depois de mais 6 semanas eles foram reavaliados, ou seja, um follow-up de 3 meses do início do tratamento. E aí todos os indivíduos foram analisados dentro da parte estatística. Então, dentro da parte de manipulação, esses indivíduos eles foram tratados por 15 minutos cada sessão. Então, durante 6 semanas, uma vez por semana, eles iam no tratamento, e esse tratamento ele durou 15 minutos. As técnicas de osteopatia foram utilizadas de acordo com o livro de Ricard, 2008, e o osteopata que aplicava essas técnicas de tratamento, ele já tinha uma formação com mais de 10 anos, né, formado pela Escola de Osteopatia de Madrid. Na primeira, isso aqui é uma coisa muito importante, na primeira parte de cada sessão, os indivíduos eles eram avaliados para ver exatamente qual que era o ponto de maior tensão desses indivíduos, que é já descrito por outros autores que isso daí também foi realizado. Então foram realizadas técnicas de mobilização a nível de intestino delgado, a nível de intestino grosso, assim como técnicas faciais mais superficiais ou profundas a nível do abdômen desses indivíduos. Então aqui um modelo de algumas técnicas que foram utilizadas a nível de intestino delgado, a nível de intestino grosso, no grupo que realmente foram tratados, pacientes que realmente foram tratados, que nós chamamos de OVM, que era a manipulação visceral osteopática. E aí existia um grupo placebo. E esse grupo placebo, então a manipulação visceral osteopática placebo, era o mesmo tempo. Era 15 minutos de sessão, uma vez por semana, durante 6 semanas também. E aí esses indivíduos eles receberam toques muito leves, então simplesmente colocava a mão em cima de alguma estrutura para dar uma percepção de que eles realmente estavam sendo tratados. E esse tipo de tratamento placebo visceral já foi utilizado por vários outros autores, como a gente pode ver aqui. Então, como mostra nessa imagem, né, uma mão apoiada no abdômen desses indivíduos para dar uma percepção de que eles estavam sendo tratados, porém sem qualquer intenção de tratamento. Isso é algo importante. E como a gente estava utilizando o grupo placebo, né, por questões éticas, os 2 grupos eles receberam o que nós chamamos de The Back Book, que é um livro de orientações sobre dor lombar, que ele foi traduzido para o português. Então ele foi entregue a esses 2 grupos sobre orientações de como que o paciente podia fazer em relação à dor lombar dele. Era algo importante para a gente. Como eu disse para vocês, eu avaliei a eletromiografia. Então, como a gente pode ver nessa imagem, ó, tinha eletrodos de eletromiografia sem fio, através da conexão wireless, que foi colocada em T12 e L1, e o indivíduo ele fazia um movimento que nós chamamos de flexão anterior do tronco aqui, que nós dividimos em movimento de flexão. Aí quando ele está lá na frente, ó, que nem nessa imagem, é um movimento de repouso, e depois ele tem o retorno, que seria a extensão. Então, como vocês podem ver aqui embaixo, nós dividimos em 3 fases. Eu tenho a flexão, que é dinâmica, eu tenho o repouso, que é estático, e eu tenho a extensão, que é dinâmica também. E nessa imagem aqui de cima, eu posso ver que existe uma atividade eletromiográfica na flexão. No repouso, eu deveria ter um relaxamento.
e na extensão eu tenho também uma atividade eletromiográfica. E aí a característica da amostra, né? Então nós tivemos dois grupos, está aqui em cima, o grupo OVM, que era o tratamento de osteopatia, e o grupo placebo. E como a gente pode observar, né, em relação à idade, altura, peso, IMC, gênero e tudo mais, esses grupos eles eram muito parecidos. Como a gente pode olhar aqui, não teve nenhum P significante. Então significa que nós conseguimos produzir uma randomização muito boa para que os grupos fossem de fato muito parecidos. Isso é muito bom em termos de ensaio clínico. Em relação às variáveis, também, como a gente pode ver, ó, em relação à intensidade de dor dos dois grupos eram muito parecidos. Em relação ao uso extra dos dois grupos eram muito parecido, que é o questionário de incapacidade. A distância dedos ao chão, que é a flexibilidade, também muito igual. Questionário FABQ de crenças e medos também. E a própria eletromiografia, olha, como vocês podem ver, os dados são muito parecidos, flexão, repouso e extensão. Então isso é muito bom em termos de ensaio clínico randomizado. NSR é em relação à dor. Então, quando a gente avaliou, aqui em cima eu tenho um grupo tratado com osteopatia, aqui embaixo eu tenho um grupo placebo. Então, eu vejo aqui que o P em relação ao grupo osteopatia foi um P estatisticamente significante em relação às 6 semanas e em relação ao nosso follow-up. Então, eu tive uma diferença durante o tratamento, quando eu avaliei ele depois de 6 semanas, tinha diminuído a dor, e quando eu avaliei eles no follow-up, também havia mantido essa diminuição da dor. E em relação ao grupo placebo, nós também tivemos um P estatisticamente significante, porém somente no follow-up, somente depois de 3 meses que se iniciou esse tratamento. Muito bem, então a nossa conclusão em relação à dor é que o grupo manipulação osteopática visceral, ele teve essa redução estatisticamente significativa na intensidade da dor de 6 semanas do tratamento e no follow-up. E o grupo placebo teve somente a redução a nível do follow-up. Em relação ao OSUEST, que é um questionário de incapacidade, que se avalia o quanto esse paciente é incapaz por causa da dor lombar dele, nós podemos avaliar aqui que nós tivemos uma diferença estatisticamente significativa somente para o grupo tratado com osteopatia visceral. Então, nós tivemos que depois de 6 semanas, nós tivemos diferença significativa e depois de 3 meses isso foi mantido. Então, houve uma melhora do grupo tratado com osteopatia visceral em relação à incapacidade desses indivíduos. Isso foi algo bem interessante no artigo também. Em relação à distância, dedos ao chão. A distância dedos ao chão, a gente percebe aqui ó, que não tem nenhum P significativo. Então, a gente não conseguiu avaliar qualquer tipo de diferença em relação à flexibilidade desses indivíduos. Então, a técnica de manipulação visceral e a técnica placebo, nenhuma delas produziu qualquer tipo de ganho em relação à flexibilidade. Então, isso não foi possível ser avaliado. Avaliado não foi possível ser verificado diferença. Em relação ao questionário de crenças e medos, também, gente, quando a gente olha aqui, não existe nenhum P significativo. Então, não houve qualquer mudança em relação a crenças e medos. Até porque a gente não fez nenhuma intervenção específica para mudar isso. Mas é algo que a gente queria avaliar para ver se tinha alguma diferença. Então, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no questionário FABQ entre os grupos, em nenhum dos grupos, na verdade. Em relação à eletromiografia, a gente teve um dado interessante. Se a gente olhar aqui, houve um P significativo com 6 semanas de tratamento em relação ao grupo manipulativo com uma manipulação visceral. Então, houve uma diferença estatisticamente significativa para o grupo de manipulação visceral. E na extensão também. Então, o que a gente pensa? Que a manobra de manipulação visceral osteopática, ela influenciou nas fases dinâmicas. Ela influenciou, talvez, se a gente for começar a relacionar isso daí, no controle motor do movimento do músculo que estava realizando aquilo ali, que a gente avaliou nos paravertebrais a nível de T12L1. Então, foi um dado muito interessante, que a gente precisa de mais estudos para a gente entender isso daí, como que de fato a gente influencia nesse controle motor da coluna lombar. Então, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas a favor desse grupo OVM nas fases de flexão e extensão do sinal eletromiográfico no tratamento de 6 semanas. Quando a gente pensa em discussão, né,
Então, o que isso de fato significa, né? Como que a gente relaciona isso daí? Então, nós temos uma explicação biomecânica e uma explicação neurofisiológica para isso. Em relação à explicação biomecânica, os autores colocam o seguinte, que os pacientes com dor lombar, eles possuem um aumento da atividade de músculos superficiais do tronco. E eles geram uma alteração nesse controle motor da coluna lombar. Então, isso é algo interessante para a gente levar em consideração. E eles colocam também que pacientes com constipação funcional, devido ao excesso de força no ato da defecação, eles também possuem uma hiperatividade dessa musculatura paravertebral e abdominal. Então, um fator biomecânico relacionado a isso daí. Então, essa hiperatividade dos músculos paravertebrais e abdominais em pacientes com constipação funcional poderia piorar, maximizar a dor de pacientes que têm dor lombar crônica inespecífica e dificultar mais ainda esse controle motor realmente da coluna lombar. São hipóteses aí que a gente levanta em relação a essa explicação biomecânica. Né? Em relação ao estudo que eu fiz, que a gente vê que houve uma melhora desse controle motor da coluna lombar no final do tratamento de 6 semanas, né? Já que a gente influenciou nessas fases dinâmicas da ativação muscular, tanto do movimento de flexão da coluna, quanto do movimento de extensão da coluna lombar. Houve uma melhora da incapacidade funcional desses indivíduos, então esses indivíduos ficaram menos incapazes, e houve uma diminuição da intensidade da dor também desses indivíduos. Então é algo muito interessante que a gente pode visualizar. E em relação à explicação neurofisiológica, a gente viu, eu falei para vocês de alguns artigos que ali que fizeram, por exemplo, ele fez uma mobilização do colo sigmoide e relacionou com o aumento do limiar de L1, isso faz uma comunicação neurofisiológica. Aquele outro trabalho que fez uma intervenção abdominal osteopática nas mulheres com constipação e também houve um aumento do limiar de dor em T12L1, também mostra uma comunicação neurofisiológica ali. Então, esses níveis, né, é o que a gente conhece como níveis de inervação simpática do intestino grosso. Então, é algo interessante. Então, no meu estudo, o que a gente viu? Que existe uma relação de T12L1 com os músculos paravertebrais. A gente viu que através da eletromiografia houve uma alteração dessa relação, dessa atividade muscular desses músculos, desses paravertebrais de T12 e L1 depois da manipulação visceral osteopática. Então, a osteopatia visceral, ela gera um estímulo de normalização através de um caminho neurofisiológico. Se a gente pensar, né, a mesma forma que o estudo mostrava em relação à manipulação vertebral. Mesma teoria que os estudos utilizam para explicar respostas viscerais através de manipulação vertebral. E essa hipótese, ela é fortalecida pelo fato de que nos estudos anteriores que eu mostrei para vocês, em relação ao limiar de dor, só foi observado exatamente no nível em que realmente tem essa relação com a inervação neurofisiológica. Isso é muito interessante. Bom, em relação à conclusão, o que a gente vê? Que houve, então, uma diminuição da dor no final do tratamento de 6 semanas e se manteve por 3 meses no grupo tratado com osteopatia visceral. E no grupo placebo, a gente viu a gente pôde visualizar essa diminuição de dor com follow-up somente. Houve uma melhora de incapacidade funcional no final do tratamento de 6 semanas e 3 meses, né, do follow-up somente no grupo tratado com osteopatia visceral. Em relação à eletromiografia, houve alteração desses sinais eletromiográficos no movimento de flexão e extensão depois de 6 semanas de tratamento, somente no grupo tratado com osteopatia. E em relação à flexibilidade, que foi medida através da distância dedos ao chão e ao questionário FABQ, a gente não conseguiu ter qualquer tipo de alteração, de diferença estatisticamente significante em relação a isso daí. Bom, considerações finais. Faltou um E ali agora que eu vi. Bom, isso nos leva a pensar que futuramente, se conseguirmos criar subgrupos, eu acho que é uma palavra-chave a gente pensar em subgrupos de pacientes com critérios específicos. Por exemplo, nós vimos artigos que falam que pacientes que têm dor anterior no tronco têm um nível de intensidade maior de dor lombar. Então, se eu pego indivíduos com dor anterior do tronco, se eu pego indivíduos que têm disfunção visceral, e se eu pego indivíduos que têm dor lombar crônica inespecífica,
eu posso, de fato, começar a entender melhor essas relações e propor tratamentos mais eficazes. Então, isso é algo muito importante para a gente começar a delimitar estudos dentro dessa parte de osteopatia visceral. Bom, eu deixo vocês com essa pequena frase, né? Eu acho que é muito importante a gente querer fazer a diferença, a gente querer ser diferente, né? E eu acho que ainda mais nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, que é muito mais fácil a gente se acomodar e ficar esperando as coisas passarem, né? E quando a gente pensa em ciência, às vezes a gente quer muito consumir ciência, a gente quer muito falar, né? Ah, mas não tem evidência. Ah, mas esse artigo tem uma qualidade metodológica ruim, mas isso, aquilo. Mas o que de fato nós estamos fazendo para mudar essa realidade de hoje, né? Assim como eu sou apaixonada pela osteopatia, assim como você que é apaixonado pela osteopatia, o que de fato você está fazendo para realmente a gente mudar esse cenário atual? Porque a gente tem tanta coisa para a gente pesquisar, eu acho que ideias não faltam. Então a gente precisa ir lá, trabalhar, estudar, fazer uma boa busca do que já existe de evidência científica e traçar uma linda metodologia, pedir ajuda para quem sabe, para quem entende de metodologia, para que saia muitos ensaios clínicos randomizados bons aí, porque a gente tem realmente capacidade de melhorar muito mais essa nossa potência científica. Pessoal, mais uma vez agradecer aqui o convite para estar contribuindo com vocês nesse congresso maravilhoso de osteopatia científica online e pedir a colaboração de vocês, quem puder, doe, quem puder, ajude. E vamos junto nessa luta aí, juntos contra o coronavírus, tá bom? Um beijo, muito obrigado pela atenção de vocês, fique com Deus e até a próxima.